bem, pessoal? Como é que vocês passaram a semana? Espero que tenham passado bem, né? O Senhor nos deu, assim, uma semana, né, muito boa, com tempo seco, agradável, temperatura, e nós estamos aqui hoje para mais uma lição bíblica, né, da nossa querida EBD, Escola Bíblica Dominical Online. Isso mesmo, não podemos ainda nos reunir presencialmente, mas nós estamos aqui para levar para você a palavra do Senhor. Aleluia! Então, vamos iniciar com uma oração? Pai, te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, para que juntos possamos aprender a tua palavra. Venha abençoar cada adolescente, cada família e tudo aquilo que queira tirar a atenção, Senhor. Seja repreendido e destruído pelo poder que é no teu nome, Senhor. Que neste momento, Senhor, tu possa estar sondando o coração de cada um, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então estamos aqui para mais uma lição. Nós já vimos 2 lições bíblicas, né? A lição número 1, que nos trouxe por tema a Bíblia descobre a ciência. É a lição de número 2, o universo criado por Deus. E hoje nós estamos na lição 3, a terra criada por Deus. Então, são lições muito importantes para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem. Procure, então, ficar atento, tá bom? Mas antes, então, de iniciarmos, já foi lá no canal EBD Restinga no YouTube? Deixa lá, ó, o seu like, a sua curtida, os seus comentários. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E assim, juntos, estaremos anunciando a palavra do Senhor para tantas outras pessoas que precisam escutar. Tá certo? Então eu conto com você, hein, nessa ajuda para nós divulgarmos a palavra do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer então a leitura da nossa lição, que está lá no livro de Gênesis, e no capítulo 1, versículo 9 a 11. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Vamos então, nós já fizemos leitura, né, do livro de Gênesis na última aula, que era o nosso texto bíblico também, que estava lá em Gênesis. E que nos diz assim, capítulo 1, versículo 9 a 11, tá bom? Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ajuntamente das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam somente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Eu li um versículo a mais, né? Mas tranquilo, é a palavra do Senhor. Agora vamos lá para o versículo 20 do mesmo capítulo, que nos diz assim, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Versículo 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 4. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º
e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Gênesis, né? Então, o início, o começo, nós estudamos isso na lição número 2, né? O significado disso. Então, olha só que maravilha. Quando Deus criou tudo, Ele criou com tanta perfeição, e com tanta plenitude. Deus criou tudo perfeito. E Ele mesmo viu que tudo era bom. E nessa lição aqui, o Senhor nos ensina mais uma vez que devemos planejar, que devemos organizar tudo que nós fazemos. E também o Senhor aqui, Ele nos ensina que devemos sermos gratos tudo quanto Ele fez. Então, nós vamos aprender algo muito importante, tá? Então, olha só, fica ligado aí, tá bom? Vamos para o nosso enfoque bíblico? Nosso enfoque bíblico nos diz assim, ó. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Isaías, capítulo 45, versículo 18. Vamos repetir? O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no lugar. Isaías 45, versículo 18. Olha que maravilha. Não há outro Deus além do nosso, que criou os céus e a terra. Tenho certeza disso, tá bom? Tenho certeza. E a gente precisa entender, reconhecer que Deus criou a Terra, um planeta muito especial, porque o Senhor queria que nós habitássemos neste planeta. E Ele criou tudo isso com tanta perfeição que é o único planeta que tem oxigênio na sua atmosfera, que tem água na sua superfície, que tem água na sua superfície, e são elementos muito importantes para a vida dos seres vivos. Então o Senhor criou tudo com perfeição. Grave isso no seu coração, tá? Ele criou tudo pleno, e tudo, depois que tudo Ele criou, Ele viu que tudo era bom. Tudo era bom. Não precisava acontecer mais nada. Não precisava esperar mais nenhum tempo para que a árvore fosse boa, os animais fossem animais, né? E habitassem a terra assim como Ele criou, assim como Ele planejou. Tá bom? E tem algo muito importante que eu vou contar daqui a pouquinho que Deus criou. Tá? Tá certo? Fica aí ligado então. E contar a história da criação, é importante você entender que precisamos contar essa história seguindo os fatos, né? Por exemplo, a gente sabe que o Senhor criou tudo numa ordem, não é mesmo? Mas antes de a gente falar nisso, vamos escutar um louvor de mais um adolescente. Semana passada, João Vitor cooperou aqui conosco, né? Esteve participando, louvando ao Senhor. E hoje, na lição número 3, nós temos uma menina que vai estar louvando ao Senhor neste momento. Ariane, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Vamos escutar a Ariane aí, pessoal. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece da estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Dando que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece da estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou agarrar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou agarrar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Já passou, a tua glória chegou. Pega a tua rede e volte para o mar. Hora de parar do seu caminho, seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir, não tudo me voltar. O seu cenário vai mudar e a tua hora chegará. Derruba tudo, não largar a rede. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor nos diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, não é mesmo? Então, Deus te abençoe, Ariane, até a próxima oportunidade, e na próxima lição teremos mais um adolescente aqui participando conosco, através do louvor, né? E nos ajudando aqui na nossa lição bíblica, tá bom? Então, como eu estava dizendo, quando Deus criou tudo, Ele nos deixou o exemplo que Ele criou aos poucos. Ele poderia criar tudo no mesmo instante, no mesmo dia? Sim, Ele é Deus, Ele tem poder, Ele é soberano. Mas Deus, Ele criou tudo, né? Em cada dia. Em cada dia Ele foi criando. E isso, o Senhor nos ensina uma coisa, que está escrito também lá na sua palavra, que é tempo para todas as coisas. E nós não podemos, né, ser ansiosos e querermos que tudo venha ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo instante. Não. Deus, sendo soberano, tendo todo o poder, Ele nos deixa o exemplo aqui, que Ele criou tudo, né, uma coisa em cada dia, tá? Então, olha só, primeiro dia, Deus criou a luz, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, era escuridão. Mas no primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo, criou o firmamento, a atmosfera terrestre. No terceiro, Deus criou a terra e os mares e toda a parte de vegetação com árvores cheinhas de semente. Olha só que maravilha. Deus já pensou como os seres vivos iriam se alimentar e criou as sementes, né,
criou a vegetação, criou as árvores frutíferas, já pensando em nós desde a criação. E no quarto dia, Deus criou o sol para iluminar o dia, criou a lua para iluminar a noite e as estrelas. No quinto dia, Deus criou os animais marinhos e as aves. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e criou o homem. Criou o homem, né? Olha só que maravilha. Como será que Deus criou o homem? Será que Deus criou o homem da mesma forma que criou todas as outras coisas? Dizendo assim, por exemplo, olha só, aqui num versículo, que diz assim, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, no versículo que a gente leu, né? E disse, produz a terra relva, no versículo 11, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto. Será que Deus criou assim? Versículo 20, disse também Deus, povoem as águas de enxames de seres viventes. O que você acha? Deus criou o homem assim? Não. Deus criou o homem com as suas próprias mãos, né? A terra, do pó da terra, Deus criou, Deus modelou, Deus soprou nas narinas do homem o espírito de vida. E viu Deus que não era bom que o homem vivesse só, criou a mulher. E através de Adão, através de Eva, a humanidade inicia, né? Então, olha só que maravilha, Deus pensou em todos os detalhes. E Deus sabe que não é bom que o homem viva só. Deus sabe, né? Porque foi Ele que criou. E Deus nos criou não para vivermos isolados uns dos outros. Não, Deus nos criou para que a gente possa estar junto, em comunhão. Mas, infelizmente, nós temos vivido aqui na nossa cidade, de Porto Alegre, um período onde nós estamos ainda em isolamento, como alguns outros estados do Brasil. Estamos em bandeira vermelha aqui devido à pandemia. E por isso que a EBD ela está sendo online, não pode ainda estar acontecendo presencial. Mas vamos nos alegrar que o Senhor tem nos dado essa oportunidade através das ferramentas, das plataformas, né, digitais, para estarmos anunciando a sua palavra. Amém? Então, Deus, no sétimo dia, Ele viu que tudo que Ele fez era bom, Ele descansou. E aqui o Senhor nos dá um exemplo de que nós devemos nos preocupar também em descansarmos. Sim, porque nós temos tempo para estudar, para cuidar das atividades da escola, né? Das tarefas que a mãe e o pai dão para vocês em casa. Nós temos tempo de adorar ao Senhor, mas também nós devemos tirar um tempo para descansar, porque descansar é saudável. É saudável. E o nosso corpo não nos pertence, né? Porque quem habita no nosso corpo é o Espírito Santo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar, porque isto é importante. Então, se eu ficar vendo filme, se eu ficar no celular, se eu ficar no videogame até tarde da noite, entrando madrugada dentro, isso é saudável? Os médicos orientam que nós devemos dormir cedo. Isso porque é importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa mente, para o nosso corpo, é importante. Então fique atento a essas dicas aí, tá? Você é adolescente, você acha que está cheio de vigor, cheio de energia, mas vamos relembrar, há tempo para todas as coisas. Inclusive, para a gente ver um bom filme, né? Para a gente jogar um jogo, né, bem legal, porque eu sei que existem jogos muito bons para serem jogados. Inclusive, tem muitos jogos que são educativos, mas a gente tem que ter cuidado, tá? Isso nós vamos aprender hoje.
Porque o Senhor nos ensina a fazer tudo com planejamento, com organização, e a sua palavra nos diz que tudo deve ser feito com ordem e decência. Será que aquilo que eu estou vendo nas redes sociais, nos filmes, né, qualquer tipo de programação, agrada ao Senhor? Pensa bem, tá? Pensa bem nisso, tá bom? Então, a gente deve entender que nós devemos ter um planejamento, certo? Na nossa vida. E nós temos que ter uma organização para a gente poder seguir adiante. Porque se a gente viver a nossa vida de qualquer jeito, será que Deus vai abençoar? Eu acho que não, pois não é o que a Bíblia diz, né? Nós devemos sim viver uma vida, né, de obediência, uma vida de ordem, uma vida organizada, tá bom? Mas vamos relembrar aqui então o que o Senhor criou no primeiro dia? Luz. No segundo dia, o firmamento. No terceiro, a terra seca. No quarto, os luzeiros, né? E quando Deus criou os luzeiros, Ele colocou ordem na criação, tá bom? No sexto dia, os peixes e as aves. No sexto dia, os animais e o homem. E no sétimo dia, Deus descansou. Viu que tudo era bom e descansou. Então, a gente precisa entender que é necessário descansar. E, principalmente, deve haver planejamento na nossa vida, tá? Nós vamos falar bastante disso hoje, para vocês não esquecerem. Planejamento. Ah, Provi, mas eu sou um adolescente. Ué, tem que ter planejamento também. Quer ser bem-sucedido? Tem que ter planejamento. Tem que saber a hora que vai acordar, tem que saber a hora de fazer teu devocional. Não faz devocional ainda? Mas então tá na hora de se organizar e fazer um devocional, porque é muito importante nós tirarmos um tempo para estarmos só nós com o Senhor. Porque se nós tivermos esse tempo com o Senhor, olha, você vai ter assim uma intimidade com Deus, depois você vai me contar. Que ninguém pode dar isso, porque é o teu tempo com o Senhor. E é o tempo de Deus com você. E Deus se agrada quando nós damos esse tempo, quando nós reservamos este tempo do nosso dia, da nossa vida para Ele, tá? Já dei essa dica lá semana passada também, na última lição, tá bom? Mas vamos entender uma coisa aqui agora importante. O nosso trimestre, né? Nós estamos utilizando a edição especial da CPAD, que fala sobre a ciência e a Bíblia. E aqui a gente tem algo assim importante e eu vou dar uma paradinha para poder explicar para vocês, tá? Toda a história é muito diferente da contada pela teoria da evolução, onde todo o universo surgiu por acaso e sem explicação. Como crentes, devemos estar atentos para duas importantes questões. Ou seja, nada foi criado por acaso. Nada, nada. Não foi simplesmente uma explosão, né, de um ovo cósmico que tudo se originou. Não, foi Deus que criou. Mas vamos ver essas questões importantes? Primeiro, Deus não foi apenas o criador de todas as coisas e após ver que tudo era bom, deixou o homem à sua própria sorte. Não. Deus criou todas as coisas, se preocupou com o homem e prova disso que Deus está no controle de tudo. Que quando houve a queda, o pecado do homem, o que Deus fez? Para que nós tivéssemos a oportunidade de entrarmos na Nova Jerusalém, de sermos perdoados. O que Deus fez? Enviou seu próprio filho, o seu único filho, né? Sendo Deus, Jesus sendo Deus, ele nasceu de mulher, ele viveu aqui como homem, ele sofreu as dores, ele foi bebê, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem e foi adulto. Então ele passou por todas essas fases. E ele nos mostrou que é possível sim, né? Nós sermos mais que vencedores, como a palavra diz.
mas nós devemos estar vivendo uma vida de obediência. Jesus foi obediente a Deus até o fim, até morrer na cruz. Jesus foi obediente, né? E ali ele concluiu o plano que Deus tinha para a humanidade, porque foi somente através da morte de Jesus que nós fomos alcançados, né, por Deus, para que fôssemos salvos. Isso mesmo. Então a gente diz que é a graça não merecida. Quem é a graça? É Jesus. Nós merecíamos todo esse sacrifício de Jesus lá na cruz? Não, somos pecadores, né? Com a queda do homem lá no jardim, toda a humanidade é pecadora, porque o pecado nos afasta de Deus, mas Jesus, aleluia, Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida, e é somente através dele que nós vamos alcançar o céu. E glória a Deus que Ele não está morto, Ele ressuscitou, está vivo e foi preparar este lugar para nós, tá? E você quer morar lá no céu? Aceite Jesus Cristo no seu coração, tá bom? Mas aqui a história quer que o povo, as pessoas acreditem numa outra história. Se a Bíblia é a nossa regra de fé, se a Bíblia é a nossa bússola, nós devemos acreditar no que nela está escrito e seguir. É fácil, prof? Não, não é fácil. A gente tem que fazer muitas renúncias, mas sabe que lá no fim vai valer a pena? Porque não adianta andarmos num caminho fácil, né? Onde a porta é larga, onde tudo pode, onde todas as coisas podem ser feitas, mas o resultado, se é o resultado de dor, se é o resultado de sofrimento, de choro eterno. Então, é melhor a gente escolher um caminho que a gente tem que fazer muitas renúncias, mas lá no final a gente alcançar o céu e vemos Jesus face a face. Não é bênção? Mas é claro que é. Então, vamos caminhar pelo caminho que nos leva a Jesus? Então, não dê ouvidos a coisas, a questões que nos falam diferente da palavra do Senhor, tá bom? Vou repetir. O Senhor também criou a ciência, e a ciência também pode nos ajudar, mas a gente tem que tudo ponderar através da palavra do Senhor, certo? E aqui o segundo ponto que nos fala aqui, que a gente deve estar atento, é assim, é o seguinte: existe uma teoria que é chamada evolução teísta, aonde eles afirmam que as coisas elas se desenvolveram no processo de evolução, elas foram evoluindo. Mas como nós já vimos desde o início, quando Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom, Ele descansou. Isso quer nos dizer o quê? Que Deus não deixou nada para trás. Que Deus não deixou algo inacabado. Não, Ele criou tudo de uma vez só, em cada dia, né? No sentido assim, em 6 dias Ele criou tudo. No 7º Ele descansou. Ele não deixou nada para ser evoluído, né? Conforme o tempo. Nós conhecemos animais da forma que eles são. Deus criou eles assim. Deus criou o homem com as suas próprias mãos. Olha que bênção. E criou o homem como nós somos, caminhando, retos, né? Deus não criou o homem e o homem foi evoluindo passado o tempo. Não. Deus criou o homem assim, como nós conhecemos. Tá certo? Então, e isso a gente vai entender quando a gente estudar a palavra de Deus. Quando Deus criou ali o homem, Ele não falou que o homem tinha que passar por um processo de evolução. Falou? Olha, nunca li isso, né? Então, fiquem atentos aí, procurem estudar sempre a palavra do Senhor, para que você, quando for desafiado, como o personagem do filme que eu mandei para vocês. Lembram quem assistiu a lição 2? Né? Aliás, na tarefa que eu mandei lá, né, no grupo do WhatsApp do nosso Distrito 12 Restinga, ele foi desafiado e ele, convicto, né, na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, ele seguiu adiante e defendeu a sua fé. Nós podemos defender a nossa fé com convicção?
Porque a gente só pode defender a nossa fé com convicção quando nós cremos na palavra do Senhor, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, tá bom? Porque a Bíblia também nos diz que o inimigo, ele anda ao nosso redor como um leão, né? Esperando uma brechinha ali para entrar e fazer estrago. Não! Vamos vigiar, vamos estar preparados, firmados na rocha que é Jesus, mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, certo? Tem que ter planejamento para estudo da palavra do Senhor, para oração, para consagração. Você que gosta de louvar ao Senhor, você tem que se consagrar, tem que pedir unção. Não é apenas chegar na igreja ou qualquer outro lugar e sair louvando, não. Precisa de estudo, sim. Para quem gosta de pregar, para quem gosta de evangelizar também. Precisamos tirar um tempo de intimidade com Deus, na oração, na leitura da palavra, na consagração, tá bom? E, como eu estava dizendo, e viu Deus que tudo era bom, e a Bíblia registra que Deus fala isso 7 vezes, né? Que tudo era bom. E o que isso significa? É ver que tudo era, que Deus viu que era bom, e Ele fez tudo como? De qualquer jeito? Não. Deus fez tudo com muito amor, com muito cuidado, pensando em cada detalhe, em cada detalhe. O nosso Deus é muito criativo. Olha as cores que nós temos, olha as plantas, a vegetação que nós temos, cada flor mais linda que a outra que Deus criou, os passarinhos, várias espécies de passarinhos, cantos diferentes de passarinho, né? As cores diferentes, gente. Deus é maravilhoso. Ele é sábio. Ele é poderoso. Então, ele criou tudo com muita sabedoria, com muito amor e com muito cuidado. Mas por que Deus criou tudo isso? Deus criou tudo isso de maneira especial para que nós desfrutássemos de tudo isso. Tá? Mas a gente pode desfrutar de tudo isso de qualquer jeito, sem cuidado, sem zelo? Não. Nós precisamos ter mordomia para cuidar de tudo que Deus fez. E cuidar, e a gente deve usufruir tudo isso com ordem e com decência. Devemos honrar a Deus. Devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele fez, pela família que Ele nos deu, né? Pelo pão de cada dia, pela roupa, calçado que nós temos. Porque você sabe o que é gratidão? Gratidão é algo tão maravilhoso, tão importante, que gratidão significa reconhecimento de um benefício recebido. Você, né, recebeu os seus pais para cuidar de você. Você, através dos seus pais, recebe o alimento de cada dia, recebe a roupa e o calçado que você precisa vestir. Então, você tem reconhecido isso? Você tem sido grato a Deus por isso? Você tem você está sendo obediente aos seus pais? Agradecendo por tudo que você tem? É importante nós obedecermos. E aqui o Senhor nos deixa esse exemplo, né? Que a gente deve ser organizado, que a gente deve ter um planejamento e a gente deve obedecer. Porque foi por causa da desobediência que o homem caiu, que o homem pecou. E por isso, né, que nós precisamos de Jesus. Jesus para nos salvar, por causa da queda do homem. E a gente precisa também entender que sem Jesus nós não vamos poder entrar no reino dos céus. Porque Jesus, Ele é o canal. Jesus é que vai nos dar este direito quando o aceitarmos como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Você já aceitou Jesus? Quer aceitar Ele agora?
Então, arrependa-se dos seus pecados, né? Arrependa-se, peça perdão ao Senhor, confesse a Jesus os seus pecados e convide Ele para entrar agora no teu coração, fazer morada. E você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então oremos. Pai, neste momento quero apresentar diante de Ti cada pessoa, Senhor, que está voltando o seu coração diante de Ti arrependido, Te pedindo perdão, Te convidando para entrar no seu coração como único e suficiente Salvador. Vai abençoando, Senhor, vai cuidando, Senhor, vai sarando as feridas, ó Pai, dos seus corações, ó Deus. Eu Te peço também, Senhor, levanta homens e mulheres, Teus servos, para estarem juntos, Senhor, dessas pessoas, para poder caminhar junto, para orientar, Senhor. Deus maravilhoso, abençoa cada adolescente, cada família, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. É o que eu te peço e agradeço e te louvo desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, então. A gente se encontra na próxima semana. O pessoal aí do nosso Distrito 12 Restinga, fique ligadinho, porque nós estaremos mandando mais algumas tarefas, tá? Para que você venha fazer durante a semana. E aprendendo e crescendo, né, na graça, sabedoria e conhecimento da palavra do Senhor, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, certo? E que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada com Jesus, né? Deixa Jesus conduzir a tua vida, deixa Jesus te pegar pela mão e te levar. Você vai ver que não existe coisa melhor quando nós estamos andando com Jesus, certo? Deus abençoe, adolescentes. Um beijo para vocês, aos pais de vocês, muito obrigada pelo apoio. E vamos lembrar aí, ó, curte lá no canal da EBD Restinga, curte, se inscreva, acione o sininho lá, tá bom? E vamos juntos, divulgar a palavra do Senhor. Amém? Tchau, paz do Senhor.